Olá pessoal, pausa o vídeo para resolver aqui o exercício. Aí depois que você resolver, volte de novo a executar o vídeo para que você veja a correção. Eu já vou corrigir, mas você pause antes de eu corrigir, tá bem? Pause agora. Então, como você pausou o vídeo, vamos fazer aqui agora a correção desse exercício. Então, Júpiter fica a 778 milhões de quilômetros. Esse número aqui, ele pode ser tanto natural, inteiro e racional, né? 778 milhões de quilômetros do Sol e demora 11 anos e 312 dias terrestres. Esse número aqui, 11 anos e 312 dias terrestres, ele vai gerar um número com vírgula, né? Porque 302 dias é um decimal proporcional aí a um ano, né? Então seria, se você escrevesse ele com vírgula, seria 11 anos, vírgula, eu acho que 9 alguma coisa aí desses 312 dias representa do ano, né? Ou seja, esses 312 dias, para me escrever na unidade ano ali, ele ficaria assim, ó, 312 por 365. Ou seja, lembra que isso daqui gera um número irracional, né? Então, 11 anos e 312 dias vai ser aqui no conjunto apenas dos racionais, não vai ser no inteiro nem nos naturais. Aí, para dar uma volta em torno dessa estrela a 13 km por segundo. Se nós considerarmos só o 13, então esse número 13 aqui, do 13 km por segundo, ele vai estar incluso nos três conjuntos, como a gente falou ali anteriormente. Mas se nós pensarmos que quilometragem é uma unidade de medida, e a unidade de medida pode ter número quebrado, vamos dizer assim, então esse número vai estar só dentro dos racionais. Se não, ele vai estar dentro dos naturais, dos inteiros e dos racionais. Assim dizendo, tá? A gravidade em Júpiter é 2,36 vezes superior à Terra. Aqui, ó, com vírgula já é direto racional, né? E tem aqui um número finito também, não é um número infinito aleatório igual aos irracionais. E um número inteiro com o sinal de menos. Então, se a gente pensar aqui apenas nesse número inteiro, sem a vírgula, ele vai estar no conjunto dos inteiros e também dos racionais. Se nós pensarmos que temperatura tem número quebrado, então ele vai estar somente dentro dos racionais, tá? E não dentro, ele vai estar somente aqui, ó, dentro dos racionais, e não dentro dos inteiros. Mas se eu só olhar para o 120 negativo, aí ele vai estar dentro dos inteiros também, tá? Mas se eu olhar para a temperatura, então ele não vai estar dentro daí dos inteiros, porque a temperatura pode ter vírgula. Agora aqui, identifique os números que pertencem ao conjunto dos números naturais, os que pertencem aos inteiros e os que pertencem ao conjunto dos números racionais. Então, ou seja, você vai colocar a letrinha na frente de cada conjunto do que os números pertencem, tá? Então você vai pausar o vídeo também e resolver aqui o exercício e logo ver a correção. Então, já que você pausou o vídeo e fez o exercício, agora vamos para a correção. O zero ele tanto é natural, como inteiro, como racional, né? O menos 10 ele só vai ser inteiro e racional. O 3,258 só vai ser racional. O 4 sobre 3 vai dar uma divisão e vai ficar 1,33333 infinito. Então ele vai ser só racional. O 0,3, quando tem esse símbolo aqui em cima, quer dizer que é uma dízima. Então ele só vai ser racional. Aliás, por já ter a vírgula já é racional. Raiz de 25, no vídeo passado nós vimos que dá 5, né? Dá um número inteiro. Então a raiz de 25 ela é tanto natural, inteira, como também racional. Na letra G aqui, então, nós temos aqui o número que a gente chama de misto. Primeiro, vamos transformar esse número, né, em um número não misto, né? Vamos tirar ele aqui da forma fracionária e da forma mista. Esse 2 já está dizendo que é inteiro, né? Tem dois inteiros. Aí, que tipo de inteiro tem? Com o denominador 4. Então, você tem 4 sobre 4. Nossa, está muito grosso isso daqui. Deixa eu diminuir o pontinho.
Você tem 4 sobre 4, mais 4 sobre 4, mais 3 inteiros, né? Que são 12 sobre 4, que dá 3. Então é mais 4 sobre 4, 4 sobre 4, 4 sobre 4. Ou seja, esse número aqui, a hora que você resolver, ele vai ter, né, 5 inteiros de 4 sobre 4. Então, ou seja, ele vai dar o resultado 5, né, que são 5 inteiros. Então, é um número natural. Isso daqui, na verdade, é mais assim uma pegadinha, né? Para você cair aí no erro de colocar já direto que é um racional por causa da fração. Mas a fração pode ver que ela não deu decimal, né? E o número 2 ali representa os inteiros de acordo com esse denominador aqui. Então são 2 inteiros de 4 sobre 4. Tá? Então é um número natural. Mas também é um número inteiro e um número racional, né? Porque lembra, o natural está dentro do inteiro e o inteiro está dentro do racional. Então todo número natural também é inteiro. E todo número inteiro também é racional. Mas nem todo número racional é inteiro ou natural, né? Porque se o número for negativo, ele é só inteiro e racional. Se ele for positivo, sem vírgula, então ele é natural e inteiro também. Agora, se ele for com vírgula, aí ele só é racional, tá? Esse daqui, ó, deixa eu apagar tudo que eu fiz aqui, essa bagunça, para poder falar sobre isso daqui. Ó, esse outro aqui, vocês estão vendo? Veja, ó, que tem esse símbolo aqui em cima. Quer dizer que o 75 repete infinitamente. Então, esse é um número racional, que é uma dízima periódica. Então, vai ser 1,34, 75, 75, 75, 75, 75, 75, infinitamente. Bom? Então, vamos para o próximo exercício. E daí, vocês vão fazer o mesmo esquema. Pausar o vídeo. E responder. E depois vocês voltam para fazer a correção. Na reta numérica, nós temos aqui os números negativos, né, e os números positivos. O zero, ele é um número que está aí no meio da reta, vamos dizer assim, né, entre os dois lados, o lado positivo e o lado negativo. Se nós pegarmos os números naturais, ele vai abordar apenas aqui o lado positivo da reta, né? Porque lembra, os números naturais eles são positivos e inteiros. Se nós pegarmos os números inteiros, ele já vai abordar toda a reta, mas exceto os números com vírgula. Daí, se nós pegarmos, né, os números racionais, ele vai abordar então daí toda a reta também, tanto positivo como negativo. Só que daí ele vai ter também os números entre os números, que é o número vírgula alguma coisa, né? Então todos os números vírgula alguma coisa vai estar aqui dentro dos racionais, exceto os irracionais, que não vão estar aqui junto com os racionais, né? Mas vai estar aqui entre os racionais na reta numérica, que daí se eu pegar todo mundo, eu vou ter os números reais, como nós aprendemos na aula passada, tá? E na reta numérica é o seguinte: o número, quando você está analisando ele no negativo, o antecessor dele, que é o número que vem antes, vai ter mais unidades do que o sucessor, né? E o sucessor vai ter menos unidades no negativo. Então, ou seja, o menos 3, que é antecessor do menos 2, aqui nos negativos, ele tem mais unidades do que o menos 2. O menos 2, que é antecessor do menos 1, ele tem mais unidades que o menos 1 e assim por diante. Então, nos negativos, é ao contrário essa ideia de antecessor e sucessor. Nos positivos, não, continua a mesma coisa, né? O sucessor do zero é o 1 positivo, ou seja, tem mais unidades do que o zero. O sucessor do 1 é o 2 positivo, ou seja, tem mais unidades do que o 2, do que o 1. O sucessor do 2 é o 3, e assim por diante, tem mais unidades. Tá? Então, seguindo por essa lógica, nos positivos, o sucessor continua normal, né? Tem mais. Né? O sucessor tem mais. No negativo, o sucessor tem menos. Menos unidades. Ó, ele não é menor, tá? Ele tem menos unidades. E seguindo essa lógica, né? Nos positivos, o antecessor tem menos.
E nos negativos, o antecessor é ao contrário, ele tem mais, daí ele vai ter mais. Tem mais unidades. Como nós vimos aqui na reta, né? Então a lógica é ao contrário no lado dos números negativos. No lado dos números positivos, não. A lógica continua a mesma, como você já sabe. Mas nos negativos, ela se inverte. Tá? Em relação à comparação de números, né? Todo número positivo, né? Todo número positivo é maior que todo número negativo. Tá? E todo número negativo é menor que todo número positivo. E quando você compara dois negativos, né, negativo com negativo, o maior será o que tem menos unidades. O maior tem menos unidades. Ou seja, a lógica se inverte também nos negativos. Então, quando você compara dois números negativos, sempre aquele que tem menos unidades é maior, porque ele está mais próximo do zero, ou seja, ele está mais próximo dos positivos, né? Como os positivos são maiores que os negativos, quem está à direita, ele é maior, né? Como segue a lógica aqui nos positivos. Quem está à direita é maior, então nos negativos é a mesma coisa. Quem está à direita é maior. Ou seja, a direita do 1 é 2, ele é maior que o 1. A direita do 2 é 3, ele é maior do que 1. Mesma coisa aqui nos negativos, né? Continua a mesma lógica. Então, ó, a direita do menos 3 é o menos 2. O menos 2 é maior que o menos 3. A direita do menos 2 é o menos 1. Então, o menos 1 é maior que o menos 2 e assim por diante, tá? Então, ó, veja a flechinha aqui, ó. Aumenta, né? Para o lado direito. E os números diminuem para o lado esquerdo. Diminuem. Então, na comparação de dois números, você tem que sempre ver com o mesmo, se está com o mesmo sinal diferente, né? Igual, por exemplo, menos 1 e menos 10. Qual dos dois é maior? O menos 1, porque ele está à direita do menos 10. Né? Se você olhar aqui, o menos 1 está aqui, o menos 10 vai estar aqui atrás. Né? Então, a lógica nos negativos se inverte. Quem tem menos unidades é maior, quem tem mais unidades é menor. No positivo não, continua a mesma coisa. Quem tem mais unidades é maior, quem tem menos unidades é menor, tá? Então agora para preencher a tabela aqui, vai precisar desses conhecimentos que eu acabei de falar, de sucessor, antecessor e oposto. O que é um número oposto? É um número com sinal trocado, vamos dizer assim. Então, ou seja, ó, se você tem aqui o menos 1, o oposto dele, o oposto é mais 1. Se você tem o mais 1, o oposto é o menos 1, tá? E vice-versa. Então, sempre o oposto é o número com sinal trocado, vamos dizer assim, né? Corriqueiramente. Que é diferente do inverso, né? Se você tem aqui o número 2, o inverso é o 1 sobre 2. Se você tem o 1 sobre 2, o inverso é o 2 sobre 1, que é o próprio 2, né? Então, inverso é aquele esquema que a gente falou na aula passada, e todo número tem o número 1 embaixo, né? Todo número tem o número 1 embaixo, aqui como denominador. Então, se você vai inverter, o 1 vai para cima, né? E o numerador vai para baixo. Então, o inverso é isso daqui. Agora, se eu dei a fração e pedi o inverso dela, aí você vai fazer isso aqui, que daí é o próprio número mesmo, né? Na hora que você divide ele 2 por 1, dá o próprio 2. O inverso é diferente de oposto. Oposto é sinal trocado. Inverso é você inverter. O de baixo vai para cima e o de cima vai para baixo. Vamos dizer assim, corriqueiramente. Então agora você vai completar essa tabela e eu já volto para corrigi-la. Como você já completou, então nós vamos agora corrigir aqui e ver se você acertou, né? Deixa eu diminuir mais o ponto ainda, que estava meio grosso ainda aqui. Então, ó, o oposto de x, né? No caso aqui, ó, o x é 2. Qual que é o oposto dele? Menos 2. O sucessor de 2 é o 3. O antecessor de 2 é o 1. Aí aqui, ó, tá falando que o oposto é menos 15. Então, o número aqui inicial vai ser 15 positivo, né? Aqui nesse quadrinho que não dá para me escrever aqui. O sucessor de x. Lembra que nos negativos, o sucessor é o contrário.
ele vai ter menos unidades, né? O sucessor, ele vai ter menos unidades, então é o menos 14. E o antecessor de menos 15 é o menos 16, vai ter mais unidades do que o seu sucessor, né? Nos números negativos, a lógica dá essa invertida. Vamos aumentar aqui um pouquinho para ficar melhor visualizável. Agora aqui, ó, ele está dando para você o sucessor, né? Número positivo, 158. Aí, então, o número vai ser o 157, né? Aqui no caso. Aliás, desculpa. O número aqui vai ser, né? O x aqui vai ser o 157. Porque o sucessor dele é 158. E o oposto? Menos 157. E o sucessor de 158? Aliás, o antecessor de 158 vai ser aqui o 157, né? Como nós estamos vendo aqui. Aí, aliás, 156, né? Não 157. Se o número é 157, o antecessor é 156. E assim por diante, tá? Então, para não ficar muito prolongado esse vídeo aqui, só completei alguns números, depois você completa aí e vê a resposta em algum lugar, tá? Então, até o próximo vídeo, aonde nós vamos aí fazer as operações com os números racionais. Agora nós vimos, aliás, né, alguns exercícios para classificar os números, vimos um pouquinho a reta numérica. No próximo vídeo nós vamos ver operações com os números racionais. Então, até o próximo vídeo.